Você está ligado conosco nesta que é a quinta aula da nossa matéria Síntese do Antigo Testamento, Academia Bíblica Bereia, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Esta é a quinta aula da matéria Síntese do Novo Testamento, perdão, do Antigo, não do Novo, do Antigo Testamento. Ainda estou no Antigo, vamos passar lá na frente para o Novo. E hoje é terça-feira, 27 de junho de 2023. Damos saudações, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aqui conosco, irmã Flávia Pitol, irmã Elton Ottoni, casal Gil e Rubiane, bom rever vocês, irmã Ronilca, irmão Leandro Bonjour e nossa irmã Bernadette, que por enquanto está ali no invisível. Estamos sentindo falta de alguns outros irmãos. A Bissá avisou que não vai vir por razões de trabalho. A família Ramalho até agora não apareceu. Vamos lá. Eu creio que é verão e é meio complicado, acredito, para alguns estarem aqui no horário. Entendemos que o verão gera esta pequena dificuldade. Deixa eu rapidamente passar para vocês. É o seguinte, eu estou bastante resfriado desde a última sexta-feira, tive um pouquinho pior no sábado e no domingo. Comecei a reagir um pouco melhor ontem, né? Ontem dei aula numa turma online, mas com bastante dificuldade, com febre um pouco alta e a garganta bastante prejudicada. Ainda estou com a garganta muito carregada, muito prejudicada, mas estou aqui, vou dar aula, mas eu vou reduzir o tempo de aula em 15 a 20 minutos, não vou chegar às 10, vou chegar entre 9h30 e 9h40. Então, eu peço que vocês tenham essa compreensão, nós vamos reduzir um pouquinho, né, só para me poupar por causa de amanhã, que eu tenho que dar aula ainda amanhã e quinta-feira, né, eu dou segundas, terças, quartas e quintas, e queiramos ou não, é a minha ferramenta de trabalho, a minha voz. Então, numa situação dessa, se eu não poupar minha ferramenta, é difícil, complicado, né? Você tem a sua ferramenta, que pode ser a sua motosserra, pode ser a sua britadeira, enfim, você sabe qual é a sua ferramenta de trabalho. E a minha é minha voz, além, né, do aparato tecnológico que eu costumo utilizar. Então, eu peço que vocês me desculpem por hoje, tá? Vou reduzir, então, esse tempinho de aula hoje, vai ser reduzido de 15 a 20 minutos, somente para me poupar um pouquinho mais, mas vamos procurar fazer essa aula o mais aproveitável possível. Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso, agradeço a compreensão de cada um de vocês. Vamos para a página de número 21. Página de número 21. Estamos para falar um pouquinho hoje do livro do Gênesis, já que é a parte da matéria síntese do Antigo Testamento. lembrando, isso aqui é importantíssimo, já estava definitivamente me esquecendo, mas por isso que eu, aqui em cima da minha mesa, é papel para tudo quanto é lado, para que eu tenha os lembretes. Próxima aula, não sei se você já olhou no calendário, quando vai cair. Se você, quem se lembra? O que vai ser na próxima aula? 4 de julho, é feriado. Geralmente nós observamos o feriado de 4 de julho quando ele cai na terça-feira. Quando ele não cai na terça, a gente observa o dia que ele cai, né? Se ele cai na segunda, observamos na segunda, se é na terça, na quarta, claro, e só não interfere nas aulas sexta, sábado e domingo, mas entre segunda e quinta, quando cai o 4 de julho, nós sinceramente observamos, porque a maioria gosta de estar com a família, não é verdade? A maioria viaja, a maioria não tem atividades de trabalho. Então, diante disso, próxima aula, ou próxima terça-feira, melhor dizendo, próxima terça-feira, por ser 4 de julho, anote aí, por favor, eu vou fazer uma postagem para você não se esquecer. De repente alguém se esquece e bate aqui no dia 4 perguntando pelo link. Não vai dar ruim, não vai funcionar, entende? Eu sei que é um pouquinho
Eu sei que no corre-corre da vida, alguém pode se esquecer que 4 de julho é feriado. Então, anote aí, por favor. Próxima aula não teremos. Aliás, próxima terça não teremos aula. Aí saltamos para o dia 11. Aí no dia 11 faremos a provinha da síntese do Antigo Testamento, começando a nova matéria dia 18. Síntese do Novo. Aí, então, eu terei tempo, né? Esse fim de semana, por exemplo, eu não tenho compromisso, não viajo. Então, esse fim de semana agora, graças a Deus, eu vou estar quietinho em casa e aproveitando também para corrigir muitas provas e atualização de notas. Aí já estarei liberando, inclusive, notas que eu estou atrasadas com vocês, entende? Então, já vou liberar um pacote, se Deus quiser, né, nos próximos dias, partindo do princípio que também na próxima terça não estaremos aqui. Aí, todos estão me entendendo, gente? Então, próxima terça, feriado de 4 de julho, por ser feriado de 4 de julho, não teremos aula. Voltamos normalmente no dia 11, com a finalização desta matéria e, consequentemente, com a provinha de síntese do Antigo, né? Nesse meio tempo já estarei providenciando o envio da apostila de síntese do Novo Testamento. Já temos garantido uma aluna nova, que vai começar conosco no dia 18, irmã Jandira Rocha, e temos a promessa de mais 3 alunos. Ainda estamos aí no meio do caminho, fazendo algumas conversações. Estejam nos ajudando em oração, né? Que tem orado a Deus para fazer a turma da terça-feira crescer, né? Nós já chegamos a ter quase 40 alunos. Há quase 2 anos atrás, chegamos a ter quase 40 alunos nessa turma. Até estava a irmã Vanessa participando conosco, né? A irmã Flávia, e cremos, né, que Deus tem o seu tempo e a sua ocasião. Vamos lá. Deixa eu tomar um pouco de água, senão vou ter dificuldade em até falar. Vamos lá. O principal objetivo do livro de Gênesis é contar a maneira e o motivo de Deus escolher a família de Abraão e fazer aliança com ela. Quantos de vocês, eu creio que eu já fiz essa pergunta na aula passada, quero refazer esta pergunta. Quantos de vocês já leram pelo menos uma vez o livro do Gênesis? Uma vez. Alguém já leu? Uma vez. Isto, tem 50 capítulos, não é um livro muito fácil, vamos ser sinceros, é um livro difícil. Tem partes que entendemos bem, tem partes que entendemos, ele é bem esclarecedor, mas tem partes que parece que não faz absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente vai, volta e parece, mas essa é a característica do livro de Gênesis. Gênesis não é um livro 100% cronológico, muito pelo contrário, não é um livro cronológico, é um livro, ele é cronológico até um certo ponto. Depois de um certo ponto, ele é um muito vai e volta no tempo. Ele trabalha muito com narrativas, mas, repito, essa narrativa ela não está 100% colocada na ordem cronológica. Mas nós vamos, então, pelo menos, trabalhar com a temática. A temática é importante. Então, eu separei essas 4 temáticas iniciais, como vocês estão vendo aí na página 21 da apostila. O relato da criação, a queda e as suas consequências, o dilúvio e a Torre de Babel. Se eu e você tenhamos em consideração essas 4 temáticas em mente, já teremos compreendido pelo menos 50% do livro do Gênesis, né? Embora o livro do Gênesis são 50 capítulos e a metade do livro, né, 50%, teria que, por lógica, ser 25 capítulos, mas eu estou me referindo ao conteúdo. O conteúdo temático de 11 capítulos corresponderia a quase 50% temático, porque os demais capítulos eles são muito repetitivos, eles repetem muito o mesmo assunto, a mesma temática. Então, nós vamos conhecer, então, vamos dizer assim, 50%
da temática do livro do Gênesis. Primeiro, o relato da criação, relato da criação. Não podemos datar ao certo quando aconteceu a criação. O livro de Gênesis não tem o objetivo de fazer ciência, mas sim mostrar que existe um Deus e que ele criou todas as coisas. O relato da origem do universo é simples, porém profundo. Ele ressalta em particular a atividade criadora manifestada na Terra. Declara a existência de Deus que criou o universo e a vida que nele existe. Afirma claramente que o Senhor formou todas as coisas e que a sua criação é boa. Quantos de vocês já ouviram falar de duas teorias que existem com respeito à criação? Na verdade, a criação em si, ela é defendida por nós cristãos. Boa noite, família Ramalho, paz. Um pouquinho atrasados, mas chegaram, graças a Deus. Mas vamos lá. A criação em si, ela é uma visão bíblica, né? Como nós conhecemos pelo nome de criacionismo. Mas existe uma outra visão que ela não é nada bíblica, e ela, muito pelo contrário, ela se opõe frontalmente à visão das Escrituras. Alguém sabe qual o nome desta outra visão ou teoria sobre a criação, sobre a existência do universo, do homem na face da terra, etc. Alguém se lembra? Perfeito, irmã Flávia. Eu quero ouvir de alguém, além da senhora. Obrigado, irmã Flávia, já. Segundo a ciência, o Big Bang? Não. O nome da teoria. Nós somos criacionistas, né? Nós somos mas tem uma outra teoria que é contrária ao criacionismo. O criacionismo indica que Deus, a mente superior, criou o universo, os céus e a terra, os outros planetas, as outras galáxias. Mas tem uma outra teoria que não defende a pessoa de Deus como o seu criador. Evolucionismo, segundo Darwin. Evolucionismo, segundo Charles Darwin. Tá? Charles Darwin, pelo volta do ano de 1825, né? Chegou nas Ilhas Galápagos. Se você não conhece a história, vai lá no Google, o Google vai te mostrar com todos os detalhes. Ele chegou nas Ilhas Galápagos, que hoje é propriedade do país chamado Equador, e ali ele catalogou o número de espécies de répteis que ele nunca tinha visto na vida. Aí Darwin chegou à conclusão que aqueles répteis eram descendentes diretos dos dinossauros, dos iguanodontes, pterodáctilos, de toda aquela gama de aves do período Jurássico, né, que nós chamamos a pré-história. Bom, é importante deixar claro, irmãos, tanto a pré-história, período Jurássico, tudo isto existiu. Não é fake news, não é falcatrua, não é manuseamento, né, ou manipulação de historinha da carochinha. São fatos provados através da paleontologia, da arqueologia, de várias e várias escavações. Eu já rodei mais de 15 museus ao redor do planeta Terra, já tive a oportunidade de fazer pesquisas a fundo, né? Só você, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ir no Museu de História Natural, você vai encontrar ossadas reconstituídas de vários dinossauros, animais pré-históricos, no Museu Britânico em Londres, Inglaterra, Museu do Louvre, em Paris, França, ou seja, o mundo tem testemunho. O planeta inteiro tem museus que testificam o testemunho da existência desse período. Um período que dista de 25 a 35 milhões de anos no passado. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? A Bíblia não estabelece datas, a Bíblia não estabelece detalhes científicos, mas a Bíblia norteia, mostra, testifica situações que aconteceram dentro da ciência. Exemplo, o irmão Elton falou agora sobre o Big Bang.
Você pode não acreditar. E eu creio que já postei aqui no grupo. Se eu já postei, vou postar de novo, para que você possa adquirir no Amazon caso queira, não é obrigatório, tá? Só para você entender que isso já é um fato mais do que comprovado. O Big Bang existiu. Sim, o Big Bang existiu 100%. A Bíblia apresenta ele, mas aonde está escrito isso? Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Oh, eu acabei de falar isso agora, e é o que nós estamos falando na apostila. A Bíblia não tem a intenção de apresentar, não tem o objetivo de fazer ciência. O que é fazer ciência? Fazer da Bíblia um livro científico, porque a Bíblia não é um livro científico, mas a Bíblia confirma a ciência. Oh, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O problema nosso é que nós interpretamos os versos 1 e 2 como uma sequência narrativa, e não é uma sequência narrativa, tá? Há uma distância entre o versículo 1 e o versículo 2 de um pouquinho mais de 20 milhões de anos. Como é que é? Sim, não é uma teoria, isso já é um fato comprovado. Gênesis 1 e 1 é a primeira terra. Gênesis 1, 2 é a situação da primeira terra, como ela ficou. Mas por que ela ficou assim? Por que ela ficou assim? Por causa da revolta de Lúcifer no passado. E a gente descobre isso quando a gente lê o capítulo 14, quer anotar, isso é interessante. O capítulo 14 do livro do profeta Isaías e o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Quando você lê esses dois capítulos, que são os únicos capítulos, as únicas bases bíblicas para você entender o antes e o depois, como foi a primeira terra e como foi a segunda terra. Antes de eu continuar, quero responder ao nosso irmão Gil. Pode abrir o seu áudio, por favor, irmão Gil. Ô, pastor, já existe uma outra teoria, não é uma nova teoria, mas uma teoria com base bíblica do design inteligente, que é até acho, se eu não me engano, é um químico com doutorado, né, acho que é doutorado, PhD, não sei, brasileiro, que ele menciona que os dinossauros não estavam na Terra há tantos milhões assim de anos atrás, não era esse tanto, não, porque o uso do carbono 14 era feito de forma errada para fazer as análises. E ele fala sobre o design inteligente, até tem vídeo dele na internet, é bem interessante a teoria dele, mas é tudo com base bíblica também. Eu já li alguma coisa, não tenho vídeos, não tenho. Se o irmão depois puder compartilhar comigo, eu agradeceria. Eu não tenho vídeos especificamente desse físico, se assim podemos dizer, que ele parece ser um físico. Mas já li trabalhos dele, porque ele postou essa teoria do design inteligente no ano retrasado, no site da Universidade de Oxford, né? E eu tenho ligações, né, com a Universidade de Oxford, achei bastante interessante. Eu li um tratado dele de 47 páginas, muito interessante, e até com base bíblica. Só que, 2 pontos, eu encontrei, não é uma crítica, eu não sou físico, eu sou arqueólogo e historiador. Eu encontrei 2 brechas que eu posso considerar um tanto falhas na sustentação da teoria dele. Ela é boa, definitivamente ela é boa, exceto pelas 2 brechinhas que eu encontrei, até compartilhei com 2 arqueólogos meus conhecidos em Oxford, né, na ocasião, isso há 2 anos atrás, e eles também são evangélicos e entraram em completo acordo. Pastor, realmente tem essas 2 brechinhas. Se não fosse por essas 2 brechinhas que ele deixou no ar, a teoria seria excepcionalmente aceita e perfeita, mas ele deixou. Por isso que teoria geralmente sempre tem uma brecha, sempre tem uma falha, sempre tem algo a desejar. Porque, bom, eu vou explicar somente uma das 2 que eu encontrei. A questão do carbono 14 é um pouquinho contraditório, porque o carbono 14, o carbono em si
começou a ser manipulado no século VIII. E o carbono é a forma mais primitiva, antiga e de precisão de 92%. Hoje nós temos outras formas de precisão, de datação muito melhores, que chegam a 100%, mas o carbono 14 é o mais antigo de todos. A partir do século VII, VIII, o uso do carbono 14 começou a, digamos, ser descoberto, né? A arqueologia ela ganhou um desenvolvimento mais apurado a partir do século XVIII. Então, a partir do século XVIII, os arqueólogos começaram a trabalhar melhor com a habilitação ou uso do carbono 14. Ok. Independente do uso do carbono 14, existem outras técnicas muito mais avançadas. Em cima dessas técnicas, se descobriu que definitivamente os dinossauros habitaram o planeta Terra entre 85 e 50 milhões de anos. Houve um gap, houve uma brecha de quase 20 milhões de anos, eles voltaram a terem detecção ou presença deles em torno de 25 a 30 milhões de anos. Nessa faixa de 25, 30 milhões de anos, eles desaparecem da face da Terra, que quando se crê que houve uma destruição gigantesca sobre o planeta Terra, e há provas disso, né, no Oceano Pacífico, né, há crateras gigantescas, até onde submarinos de alta profundidade, como batiscafos, alcançaram ali na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta Terra. Então, vou repetir, essa teoria desse físico brasileiro é bastante interessante, tenho ela já impressa, já relido ela 2 vezes, muito interessante. Só que ele deixa 2 brechinhas, e essas 2 brechinhas geram essa inconsistência, entende? Os dinossauros definitivamente eles habitaram o nosso planeta em 2 períodos. Houve uma brecha de mais de 20 milhões de anos que eles não foram detectados, aí no segundo período eles voltam a ser detectados e eles aí no segundo período, no finalzinho do segundo período, eles desaparecem. E a que se deve esse desaparecimento? Ao juízo que Deus promove sobre o planeta Terra para, consequentemente, ajuizar o próprio Lúcifer, né? Quando ele é expulso tanto da terra como do céu, né? Primeiro ele é expulso da presença de Deus, depois ele é expulso da terra, porque na terra ele tinha um trono, ele era o governador do primeiro Éden, como diz Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 13 ao 18, e aí, se tivéssemos tempo, seria super interessante a gente trabalhar com esses 2 textos, e aí nós descobriríamos, né? Mas os livros que eu postei anteriormente, eu vou voltar a postá-los de novo, né? Todos eles são em inglês, né? Não sei, alguém se lembra que eu postei esses 3 livros ou não? Eu vou voltar a postá-los de novo, e aí eu sugiro que você possa adquiri-los no Amazon. São interessantíssimos, né? Os 3, né? O melhor deles é o como se diz, o notável nascimento do planeta Terra. Deixa eu fazer isso agora, porque a cabecinha aqui não é tão boa como a de vocês, eu tenho que já aqui na mão. E aí seria interessantíssimo que vocês, na medida do possível, pudessem adquirir este livro. Tenho recomendado este livro até para pessoas mundanas. Ele é muitíssimo interessante. Deixa eu ver aqui se eu consigo tê-los aqui nas minhas mãos. Eu já vou passar agora. Deixa eu ver aqui. Tinha eles aqui, bem. Um momentinho, deixa eu ver se eu consigo puxá-los aqui. Eu não consegui pegá-los aqui agora, eu vou mandar depois para vocês. Eu tinha feito essa postagem. Não os tenho aqui agora, que é uma quantidade Pastor, gigante. Sim. é esse aqui, ó. Essa é a capa antiga. Isso é a edição antiga, The Remarkable Birth of Planet Earth. Isto. Fotografe para mim, por favor, irmão Elton. Agradeceria demais.
Faça isso e poste no grupo. Esse aí seria um deles. São um total de... consegui. É um total de 3 livros. Deixa eu, então, conseguir enviar. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Ele tem 2 capas. Eu já mandei, consegui encontrar este. Então, o irmão Elton vai estar mandando o outro. Se você, pelo menos, conseguir este, pronto, vai estar praticamente 50% do assunto. Isto, tá? Então, ele tem 2 capas. Está lá no grupo. Se você quiser depois conferir. E os preços deles estão bem acessíveis no Amazon. $10. Estão bem acessíveis. Isso, bem acessível. Entendeu? Então, eu recomendo. Se você tem uma boa leitura no inglês, uma boa leitura no inglês, eu recomendo que você adquira esses livros, né, para você, então, entender à luz da Bíblia e à luz da ciência a questão da recriação do planeta. Quando aqui Gênesis fala e haja luz, na verdade, a luz cósmica, que é a principal fonte de luz detectada no universo, é a chamada luz cósmica. O que é a luz cósmica? A luz resultado da fusão de isótopos de hidrogênio, ou seja, uma fissão atômica, uma gigantesca fissão atômica no vácuo, pegou em milhões de isótopos de hidrogênio acumulados e veio o Big Bang. Mas tudo isso, claro, ocasionado pela ação de Deus, e aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né, os 6 dias da criação, foram os 6 períodos geológicos pelos quais passaram o planeta Terra. Então, o planeta Terra passou por 6 períodos geológicos, e cada período geológico coincide perfeitamente, ou encaixa perfeitamente com a descrição dos 6 dias do Gênesis. Só para você ter uma ideia, o tempo não me permite avançar para entrar nesses detalhes. O 4º período geológico, segundo a ciência, foi quando apareceu o tempo, ou os luminares, Sol, Lua e estrelas. Né? E o 4º dia fala perfeitamente a criação do Sol, Lua, planetas e estrelas. O 6º dia, ou o 6º período geológico, chamado antropozoico, é quando o Homo sapiens apareceu no planeta Terra, porque antes do Homo sapiens, na primeira Terra, havia homens. Sim, o homem de Neandertal, o homem Australopithecus, o homem Cro-Magno, o homem das cavernas, com a diferença: ele não tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele só tinha a alma, mas não tinha o espírito. Porque o espírito, de acordo com Gênesis 2:7, é a alma vivente. Em outras palavras, esse tipo de homem morria como animal, acabava tudo. Opa! Então, a partir de Adão e Eva, que é o Homo sapiens, a morte não é o fim de tudo. E esse livro explica de uma maneira maravilhosa. Recomendo. Se você tem uma boa leitura no inglês, recomendo adquirir este livro, que vai abrir um leque fantástico, fantástico. Esse livro já tem mais de 60 anos no mercado, é um dos mais antigos, e ele está sempre sendo renovado na questão das suas edições. Bom, esse é o relato da criação. Sim. Eu estou falando sobre os cientistas, sobre a evolução aí do Big Bang. Um dia eu estava ouvindo aquele Stephen Hawking, sei lá como é que fala, aquele cientista. Sim, lá. Foi o meu professor de física quântica em Oxford, há mais de 35 anos. Sério? Sério. Ele muito inteligente. Conheci pessoalmente. Aí ele disse assim, mesmo que se provasse 100% sobre a teoria do Big Bang, todo cientista teria que concordar que existia alguém antes para apertar o botão. Exatíssimo. Isso eu questionei com ele e ele admitiu isso. Eu coloquei ele 2 vezes, no bom sentido, contra a parede, né? Ele era muito sério, falando através daquela máquina que estava adaptada no pescoço dele na cadeira de rodas. Não é? Eu conheci ele, conheci a primeira, a segunda esposa dele. Um homem fantástico, fantástico. Eu disse para ele,
Se você fosse um homem de Deus, você seria uma bomba nas mãos de Deus. Ele se encolheu todo. A God's bomb? Yes, you shall be. No way, no way. Ele ficou até assustado quando eu falei. Ou seja, ele faleceu alguns anos atrás, né, por causa da atrofia muscular, mas pensa no homem que foi evangelizado até o tutano. Não conheço ninguém, assim, celebridade, né, celebridade que houvesse recebido tantas oportunidades para conhecer a Jesus Cristo. Se esse homem cair no inferno, foi por livre e espontânea vontade dele, porque ele teve oportunidade em cima de oportunidade. Billy Graham falou do evangelho 2 vezes para ele. Daí vários outros pastores, o arcebispo de Canterbury, tantos e tantos e tantos. E eu tive a oportunidade de 2 vezes falar bem claramente sobre o evangelho de Cristo. Ele me ouviu com muita atenção, cabeça baixa, quieto, em momento nenhum retrucou. O dia que eu deixei Oxford, ele disse: you are a clever boy. Me, very clever boy. You know so much about the Bible. Não, você está enganado. Eu ainda sou um estudante, estou crescendo. Oh, yeah. Ele é super inteligente. Eu tenho 3 livros dele autografados. Não empresto de jeito nenhum. É uma relíquia, é uma relíquia, né? Mas aprendi muito com esse homem, né? E a gente vê o milagre de Deus, o homem todo atrofiado daqui para baixo. Todinho. Mas um cérebro 150 vezes mais potenciado de todos nós juntos. Meu Deus, eu falei, não, isso é Deus, não tem sentido, o cara todo aleijado, daqui para baixo, do peito para baixo, daqui para cima, uma capacidade intelectual assombrosa. Ele escreveu 17 livros, e com todo o problema da sua enfermidade, deixou 17 livros. Já tem 3. Né? Os 3 primeiros deles são fantásticos. Até vou postar aqui no grupo. Se alguns de vocês tiverem interesse de ter pelo menos esses 3, vocês vão entender que ele, no fundo, sendo um cientista, ele assim, nubladamente admitia a existência de Deus, né? Abertamente nunca, porque foi um cientista, um físico, mas nas entrelinhas, ele, lá no fundo, ele admitia que havia alguém que tinha que ter apertado o botão por detrás. Esse alguém, sem dúvida, é o nosso Deus. A queda e as suas consequências. Um dos temas centrais de Gênesis é a introdução ao pecado do mundo e seu impacto sobre a história humana. O texto deixa claro que o pecado original, aquele que todos nós nascemos, é o desejo de ser dono de si mesmo, o desejo de ser como Deus. Permita-me eu dizer aqui 2 coisas muito importantes. O primeiro pecado que entrou no universo, quem trouxe esse pecado? Satanás ou Lúcifer. Foi o pecado do orgulho. O pecado do orgulho. Por isso eu me preocupo, eu fico um pouco... Eu estremeço, vou ser sincero, isso é uma coisa muito minha com Deus. Quando alguém de púlpito, partindo até de um pastor, de um obreiro, diz a seguinte frase: eu me orgulho disso, eu me orgulho daquilo. Aquilo ali me traz um arrepio por dentro, porque essa expressão orgulho, segundo a Bíblia, ela está muito ligada a Satanás. Ela está muito ligada a Lúcifer. Mas alguém vai dizer, mas pastor, é uma força de expressão. Mas é uma força de expressão bem mundana, bem pagã. Seria a tradução literal da expressão I'm proud of, como em inglês. I'm proud of. Então, se é uma força de expressão mundana, pagã, ligada com o primeiro pecado que entrou no universo, vamos procurar então mudar isto, porque, de uma certa forma, as palavras que nós emitimos, ela tem um movimento no mundo espiritual. Então vamos dizer, eu me alegro, eu me regozijo, sinto-me feliz, mas usar a expressão me orgulho, nós estamos confessando algo forte, né? Porque o orgulho está querendo nos colocar acima de alguém
ou até mesmo acima de Deus, embora nem seja intencionalmente, mas da parte de Lúcifer, de Satanás, sim, foi intencional, ele queria estar acima de Deus. O primeiro pecado que entrou na humanidade foi a desobediência. Então, tenha anotado essas duas situações. O orgulho foi o primeiro pecado que entrou no universo, ocasionado, gerado por Satanás ou por Lúcifer. E o primeiro pecado que entrou na humanidade, esta foi a desobediência. Mas nós estamos aqui abordando a questão do pecado que entrou na humanidade. Vamos a Gênesis capítulo 3, eu creio que todos vocês já devem ter lido esta narrativa, todos vocês já leram essa narrativa, mas vamos ver as consequências do pecado ou da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse o homem, Gênesis 3, 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha o jogo de empurra. Deus querendo saber, o que é que tu fizeste? Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí lá vem o joguinho das desculpas. Isso é muito comum do ser humano. Aí então ele argumenta isso com Deus. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Estão percebendo? Cada um transferindo a culpa para o outro. Aí 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldito é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então o verso 14 indica a primeira maldição. Anote aí, a primeira maldição caiu em cima de quem? Da serpente. E olha que interessante, e subentende-se que a serpente era um animal de patas, o que aqui está deixando bem claro, ó. Maldita és entre todos os animais domésticos. Alô, não era selvagem. Olha que interessante. Então quem se enquadra aí? Era como um gato, um cachorro, um animal que a gente tem dentro de casa, um pet, ok? Então aqui está bem claro. Maldita és entre todos os animais domésticos. E vocês sabem disso, porque tem pessoas que têm dentro de casa uma python, uma serpente python, aquela toda branca. Já viram? Rapaz, em Massachusetts eu entrei numa casa que tinha uma dessas. Eu tô quieto, sentado, tomando café com o pastor Batista, daqui a pouco o negócio enroscando no meu pé. O que é isso? Eu pensava, é um gato. Mas um gato não é liso. Gente, que loucura! Daqui a pouco tá em cima da minha perna e levanta a cabeça. Eu não me infartei porque eu acho que eu estava muito no espírito naquele dia. Eu falei, papai do céu, eu tô tendo um pesadelo. Eu tô com uma python enroscada na minha perna. Gente, eu gelei. Aí o pastor, calma, inofensivo, meu Deus, chegou a minha hora. Mas apesar do pânico, eu identifiquei que era uma python. Né? E chamava Dolly a bichinha, né? Dolly, come on, release. E ela estava apertando a minha perna, já estava enroscando na área do meu braço. E eu, papai, que maneira estranha de morrer. Só é 6 anos. Irmãos, que experiência estranha. Mas a Dolly obedeceu a vozinha, né, do dono, menos mal. Daqui a pouco ela se desenrosca, sai. Pensa um bichinho comprido. Deve ter o quê? Uns 3 metros para cima. Eu falei, uau! Eu saí dali assim, papai, eu tenho que ir para casa, eu morava em Balde, eu não posso infartar no meio do caminho, não. No que eu entro no trem, eu começo a tremer e chorar. Jesus, que experiência! Se um dia você entrar numa casa e tiver uma dessas, que Deus te dê graça. Não é fácil, não. É uma experiência super estranha. Aí, com essa experiência, eu fui entender à luz da Bíblia que as serpentes
eram animais domésticos. Olha que interessante, eram pets. E acredita-se que a serpente era como um jacaré, tinha patas, tinha pernas, né? E se podia mover facilmente. Então já foi feito até várias pesquisas, né? Até saiu algum tempo atrás uma reportagem do Animal Planet, aquele canal americano sobre animais, né? Levantando a possibilidade, olhando a fisiologia, né, interna das serpentes, que se crê que elas, no passado bem remoto, elas tinham patas e não a forma como elas são conhecidas hoje de rastejar. Ok, versículo 15. Pastor, só um minutinho. Eu sempre tive essa curiosidade a respeito, porque eu tenho um amigo, ele é evangélico e tem cobra em casa. Eu sempre nunca entendi como que uma pessoa cristã, sabendo da maldição que Deus fez, né, chamada maldita, hoje tem serpente em casa. É normal para um cristão, sabendo, né, do que Ele Deus sabe, aí não é normal. Mas se ele não sabe, entende, minha irmã? Agora, se ele tem consciência, biblicamente falando, aí o negócio está estranho, está estreito. Agora, eu não estou defendendo o posicionamento dele, dá a entender que ele está envolto numa certa ignorância bíblica, né? Um certo desconhecimento bíblico. Né? Se a senhora, com todo respeito, fizer a ele algumas perguntinhas, a senhora vai detectar assim, ó, bem fácil, se ele tem consciência bíblica do que está fazendo ou não. Mas é muito fácil. Esse rapaz, esse senhor que o senhor estava na casa dele, não era também? Parece que o senhor mencionou aí que ele era um pastor? Sim, era pastor. E eu questionei a ele, e ele que ele me disse, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Assim, foi até bem rude comigo 2 vezes, não tem nada a ver. Então tem pessoas que têm consciência, compreende? Tem consciência, sabe da coisa e passa por cima. Aí é um problema dela com Deus. Já não é um problema meu, entende? Eu até questionei respeitosamente. É um pastor presbiteriano americano que eu já conheci há alguns anos, tinha uma certa liberdade com ele, nunca tinha ido na casa dele, ele me convidou para nós tomarmos um café e vem essa surpresa. Falei, caramba, eu saí dali me impressionava, e ainda de um pastor um negócio. E eu perguntei a ele, mas o senhor tem consciência do que está fazendo? Claro, mas pastor, o senhor está percebendo que é um animal amaldiçoado? Não tem nada a ver. Hã? Está debaixo da minha casa, está debaixo da bênção de Deus. Ok. Eu vou argumentar isso com um pastor que diz que entende e sabe da Bíblia. É complicado, não é verdade? Não se ensina missa para padre. Mas pode ser considerado difícil. pecado, pastor? Não vou dizer pecado. Literalmente, entre aspas, não é pecado, mas se implica numa transgressão. Não é? Vamos partir de uma coisa lógica. Creio que todos nós temos uma mente lógica e um pensamento lógico. Se Deus amaldiçoa algo que você tem consciência que não vai lhe trazer benefício, você vai estar abraçando aquele algo para você, sim ou não? Eu não faria. Não tenho nada contra as serpentes. Elas lá e eu aqui. Elas lá e eu aqui. Mas isso não me dá o direito, ou não vou dizer o direito, isso não me dá a liberdade de consciência, vamos colocar assim. Não me dá liberdade pela minha consciência de ter um pet como uma serpente. Melhor ter um gato, melhor ter um coelho, melhor ter um coelhinho da Índia ou coisa parecida, mas sem contar que, para um bom leitor, isso vem à memória toda hora do Jardim do Éden na mente de um cristão. Exato. E é um animal traiçoeiro. Não sei se vocês já pesquisaram. Por mais domesticado que seja uma serpente, gente, é o mesmo que você pegar uma pantera, um leão, um tigre de bengala e dizer, não, estou criando desde pequenininho, dando leitinho. Ei, louco! Você sabe que é um animal agressivo. É um animal doméstico mais agressivo. Né? A serpente é um animal agressivo. Alguém sabia disso? Que serpente é um animal traiçoeiro demais. Não adianta que digam, é doméstico, nasceu, cuidei, dei de comer, mas é agressivo. O instinto de agressividade está dentro desse animal. Você correria esse risco? Pastor, tanto que a serpente é um símbolo de traição, né? Já está no
para um evangélico é um símbolo de uma traição. E tem esse lado da coisa, entende? Tem esse lado da coisa. A serpente, não querendo ser aqui nem místicos, entendam-me bem, não estamos aqui querendo ser místicos, nem muito menos religiosos ou fanáticos. A serpente, ela evoca essa memória. Ela tem um instinto traiçoeiro, não tem jeito, entendeu? Até que a maldição se retire dela, isso vai acontecer no milênio, tanto que está claro na Bíblia, né, que a criança e o basilisco vão brincar juntos, né? A criança e a serpente. Então a serpente no milênio vai ser animalzinho de brincadeira de uma criança. Uma criança pode brincar hoje com uma serpente? Nem por brincadeira. Jamais. Mas enquanto a maldição estiver sobre a serpente, esquece. Se você quiser ter um, à vontade. Já até me ofereceram, sério. Alguns anos atrás me ofereceram um filhote de pai, então eu falei, passa para outro, tá brincando, tá pensando que eu sou desesperado para ter um pet na minha casa, que justo, uma serpente. Mas vamos lá, gente, o assunto é curioso. Versículo 15 de Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti, a mulher e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira promessa messiânica. Aqui Jesus aparece pela primeira vez nas páginas da Escritura Sagrada. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, Jesus, vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar fala de vulnerabilidade, fala da vida espiritual, né? Foi o que Satanás fez, feriu, né, o calcanhar do homem. Agora, as maldições que Deus lança na terra, no homem e na mulher. Preste atenção, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Antes desta maldição, a mulher, acredita-se que tinha sofrimentos, mas aqui Deus diz, multiplicarei. Preste atenção, me acompanha. Para multiplicar algo tem que ter existido algo, concorda? Deus não seria doido de dizer, vou multiplicar algo que nunca tive, ou que nunca teve. Multiplicarei. Alguém está me acompanhando, gente? Alguém está me acompanhando? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos. Havia sofrimentos, mas não tanto ao que nós hoje, que as irmãs vivem. Em meio de dores darás à luz filhos. Então subentende-se que não havia dores, havia sofrimentos, mas interessante. Então não havia dores. Porque aqui diz, em meio de dores. Quer dizer que não tinha dores. Darás à luz ao teu filho. E o teu desejo será para o teu marido. Deus criou a mulher para ser, idônea, aqui, do lado, do ombro. Que a palavra mulher em hebraico é isha, aquela que está ao lado, o colado ao ombro. E aqui Deus rebaixa a condição da mulher. Então a mulher desce. Aí o desejo da mulher passa para o homem. Estão me entendendo? Antes da queda, o desejo do homem e da mulher era lado a lado, igualzinho. Porque a mulher isha, do hebraico, para estar colado no ombro. Mas a maldição, por causa da queda, rebaixa o nível moral da mulher. Aí o desejo da mulher é transferido direto na mão do homem. Por isso que é estranho que quando o homem não exerce o seu sacerdócio espiritual na casa, a mulher é automático. Ela assume. É automático, tá no sangue, tá no DNA espiritual. Não se sintam mal, minhas irmãs. Isso é automático em vocês. Isso é automático. Se o homem não exerce o sacerdócio espiritual na casa, a mulher vai tomar frente. Não tem jeito. E aí começam os conflitos. Não estou dizendo que a mulher não deva ser uma influência espiritual positiva dentro da sua casa. Pode e deve. Mas ela não tem o governo, ela não tem, na questão de machismo, ela não pode, à luz da Bíblia, ter o governo.
da casa. Isso não é um pouquinho polêmico, mas é o que mostra aqui a Escritura. Verso 17. E Adão disse, viste que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara e não comesses? Agora é sobre Adão. Maldita é a terra por tua causa. Então a terra já fica amaldiçoada. Em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, Adão trabalhava, mas agora ele vai trabalhar pesado, com fadigas. Olha que interessante, gente. Antes o homem não trabalhava com fadigas, agora trabalha, até o dia de hoje. 18. A terra vai produzir o quê? Cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste tomado, pois tu és o pó e ao pó tornarás. O verso 19 é o mais dramático. Deus aqui decreta o quê? A morte. Até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Se quiser anotar o verso 19, é quando Deus decreta a maldição da morte. Até então a morte não tinha entrado na raça humana. O verso 19 é o texto que mostra a entrada da morte. A palavra morte quer dizer separação. Separação. Então o homem não foi criado para morrer, mas a queda trouxe essas consequências. Vamos então agora ao dilúvio. O dilúvio. Você crê que o dilúvio foi universal ou foi parcial? Vamos lá. Quero ouvir alguns de vocês. Vocês creem que o dilúvio pegou toda a terra ou só pegou uma região da terra? Toda a terra. Universal. Cremos nisso porque, primeiro, a palavra de Deus assim o testifica, correto? Acima de qualquer evidência, o que está escrito aqui, cremos. A Bíblia é clara. O dilúvio foi universal. Vamos no capítulo 7 do livro do Gênesis. A razão do dilúvio foi o crescimento da iniquidade e da maldade do homem na face da terra. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Quero ler com vocês e depois vamos passar por um gráfico que eu já postei para vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou até um pouco mais animado para tentar conseguir essa aula, dar essa aula até o final. Vamos ver. São 9h20, eu creio que vou conseguir. Até então eu pensava que não ia conseguir, mas eu estou animado. Quando eu falo desse assunto, tem um negócio que borbulha dentro de mim, que só se eu ficasse completamente sem voz, aí eu pararia a aula. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Presta atenção, isso aqui é bem interessante. Olha, Deus está dando aqui a data. No ano 600 da vida de Noé, dia 17 do mês 2. Nesse dia, o que acontece? Romperam-se todas as fontes do grande abismo. O que isso quer nos ensinar? Lençóis freáticos, lençóis subterrâneos de águas, rios abaixo da superfície da terra. Alguém já percebeu isso? Rios. Debaixo da terra, você sabe que existem enorme quantidade de água represada, tá aí? Os poços artesianos. Alguém já viu poço artesiano? Da onde vêm essas águas? Vêm de profundidades de 30, 40, 50, até de 200 metros de profundidade. Todo o planeta Terra está cheio de lençóis freáticos ou de poços artesianos. No tempo de Noé, a quantidade era gigantesca. Então, o que Deus faz? Estoura todos esses lençóis freáticos e as comportas do céu se abrem. Então, foi chuva de cima e água de baixo. Imagina, consegue imaginar, consegue ter na mente a cena. Chove, 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 e embaixo borbulha, borbulha, borbulha. Não tinha como
o planeta não ser destruído. Versículo 12. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, e as suas mulheres e seus filhos. 14. Todos eles, todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todas as aves e tudo que tem asa. Agora, observa que Deus aqui, preste atenção, isso aqui não sei se você já leu com atenção. Deus faz uma seleção natural de animais que seriam poupados. Milhões foram mortos, mas Deus decidiu, vou separar esse grupinho aqui, porque eles vão se reproduzirem e vão trazer de volta a vida animal completamente normal. Acompanha comigo? Quem são esses grupos de animais que Deus separa? Todos os animais segundo as suas espécies, mas não são todos, na verdade, todos dentro dessa relação. Todo gado segundo as suas espécies, mamíferos, bovinos, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, além de bovinos, mamíferos, nós temos répteis, serpentes, jacarés. Sério? Répteis, crocodilos, que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. E todos os pássaros que têm asa. 4 tipos de animais. Veja que curioso isso aqui. A quantidade a Bíblia não fala, mas pelas dimensões, pelo tamanho da arca, alguns especialistas deduzem, imaginam que poderiam ter sido de 1.200 a 1.500 espécies diferentes. Sim, a arca era grande. 45 metros de comprimento por 36 de largura e 12 metros de altura. Era um barco e tanto. Não era um Titanic da vida, mas era para a época um barcaço, uma grande barca. De toda a carne que havia fôlego, versículo 15, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Observe que pela narrativa bíblica os insetos não foram incluídos. Curioso, porque o ciclo da vida pode facilmente se renovar através desses animais, trazendo os insetos de volta para a terra. Isso aí é um ciclo que agora eu não vou explicar, mas essas 4 espécies de animais, lá na frente tem a capacidade de trazer de volta os insetos. Isso é bem interessante. Agora o verso 17, peço a sua atenção que daqui a pouquinho a gente vai abrir aqui um gráfico. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. 18. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava, ou seja, flutuava sobre as águas. 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Se vocês não sabem, os 2 montes mais altos do planeta Terra, eu poderia mencionar aqui 8, mas vou mencionar só 2, tá? As 2 montanhas mais altas do planeta Terra são o Pico Aconcagua, que está na fronteira entre a Argentina e o Chile, 6.960 metros de altitude, bem alto. Está lá em cima. Já tive a oportunidade de estar no sopé desse pico já 3 vezes na minha vida. E o Monte Everest, que está entre o Tibete e o Nepal, próximo da China, lá nos Himalaias. Esse é o ponto mais alto da Terra. 8.848 metros acima do nível do mar. Já estive lá uma única vez e é fantástico, né? Eu estive a 6.700 metros. Aí você olhando lá para cima, mais de 2.000 metros, você vê o Everest. Pouco oxigênio, você tem que estar lá em cima com máscara, né, de oxigênio, porque é muito alto e muito ventoso. Mas eu tive a visão
do Everest e comecei a imaginar. Uau, as águas do dilúvio passaram o ponto mais alto da Terra. Agora, observe o versículo 20. 15 côvados acima deles quem? Dos montes mais altos da Terra. Prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Você ouviu o que eu falei? O Everest, 8.848 metros. 15 côvados, corresponde em metros a qual medida? 7,5 metros. Então, acima dos 8.848 metros, mais 7,5 metros, cobriram o Everest. Consegue imaginar isso? Quase mais de 9 quilômetros de águas subindo. Cobriu todas estas águas, cobriram todas as montanhas do planeta Terra. 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todo o homem. Então a Bíblia que deixa bem claro que foi uma quantidade gigantesca de outros animais que não sobreviveram. Verso 22, e de seres humanos, claro. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ou seja, Deus poupou um grupo, mas o outro grupo foi exterminado. Ficou somente Noé e os que com ele estavam nas águas. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Deixa aqui abrir um gráfico muito interessante. Eu já postei no grupo. É o gráfico dos... Deixa eu pegar aqui o meu... Isto. Perfeito. É a cronologia do dilúvio. Quantos estão vendo esse gráfico? Alô? Quantos estão vendo esse gráfico? Ok. Vamos lá. Noé entrou na arca com 600 anos e saiu com 601. Quantos dias Noé passou na arca? A Bíblia nos deixou luz a respeito de como era a contagem de tempo naquela época. Veja o gráfico e pesquise na Bíblia. Então, aqui nós temos Gênesis, como já lemos, 7:6. Noé entra na arca 7 dias antes da chuva, Gênesis 7:10. Depois começa a chuva, chove 40 dias e 40 noites. De acordo com Gênesis 7:12, para a chuva. Mas as águas prevalecem sobre o planeta Terra 150 dias ou 5 meses. Depois disso, no dia 7º do mês 17 do ano 600 de Noé, a arca para aonde? No Ararat. Passam 74 dias, aparecem os montes e os picos. 40 dias depois, Noé abre a janela e solta um corvo e depois uma pomba 3 vezes, de acordo com Gênesis 8, 6, 12. Depois, 50 dias à frente, Noé remove a cobertura da arca. E 56 dias depois, Noé sai da arca. Então, interessantíssimo isso aqui. Todo o processo em tempo que levou desde a entrada de Noé da arca até quando ele sai da arca, transcorrem exatamente 377 dias. Considerando a contagem de tempo dos primeiros 150 dias, correspondendo a 5 meses de 30 dias, os antediluvianos tinham uma contagem de tempo semelhante aos dias de hoje. Então, esses dias, esses anos, né, que a Bíblia nos relatam, são anos muito parecidos com os nossos, né? Meses de 30 dias. Claro que no nosso calendário é variável, 29, 30 e 31.
mas o tempo na Bíblia é muito parecido. Então, foi um pouco mais de um ano, né? Um pouco mais, porque um ano seria para nós 365 ou 366 dias, mas para Noé, o tempo do dilúvio, desde que ele entra na arca, você está me acompanhando? Até o momento que ele sai da arca, em Gênesis 8, 14 e 16, transcorrem-se 377 dias. Sugiro que eu já postei lá no grupo, né? Se alguém lá no grupo ainda não tem esse gráfico, me avise, que eu reposto para você. Ele está nos slides da síntese do Antigo Testamento. Vamos à Torre de Babel? Depois eu vou voltar aqui, certo? Vamos à Torre de Babel? Isso, aqui na apostila. Os descendentes de Noé permaneceram por um período muito longo em uma única região, contrariando a ordem divina de se espalharem sobre a terra. Mas resolveram construir a Torre de Babel na planície de Sinear. Mas Deus interveio e pôs fim àquele empreendimento ao confundir as línguas. Consequentemente, a raça humana se espalhou pela terra e deu assim o cumprimento à intenção que Deus tinha originalmente para a humanidade. No capítulo 10, vemos os descendentes de Noé se distribuindo originalmente. Lembram-se? Na Bíblia tem um fato parecido. Qual foi o projeto de Deus? Que a raça humana frutificasse, crescesse e se espalhasse. Mas a Torre de Babel foi uma espécie de contradição ou de desobediência, não é? Esta ordem de Deus. Tem um outro fato na Bíblia parecido, alguém se lembra? Que aconteceu outro fato bastante parecido. Se eu falo de Abraão, pastor, não? Não. Na Bíblia temos outro fato onde Deus deu uma ordem, onde Deus dá uma ordem e essa ordem não é cumprida pelo seu povo. Repete a pergunta, pô. Ok, vamos voltar à pergunta. Deus ordenou o homem a frutificar, crescer, multiplicar e encher a terra. Concordam? Mas o homem, ao construir a Torre de Babel, ele não obedeceu esse mandamento. Ele quis que todos ficassem concentrados no mesmo lugar. E pior, decidiram construir uma torre que tocasse até o próprio céu. Isso foi uma espécie de uma afronta, na verdade, um desafio. Um fato parecido acontece pela segunda vez, está registrado na Bíblia. Bem parecido, não é igual, parecido. Bem parecido ocorre pela segunda vez e está registrado na Bíblia. Desobediência no Jardim do Éden, não? Não. Bem à frente. Estou falando, o irmão está trazendo atrás. Esse fato acontece bem na frente. Bem na frente. Não estão se lembrando? Oh, que surpresa! Pensava que alguém já teria na ponta da mente. Aproxime o áudio mais um pouquinho próximo do senhor, pastor. Desculpe. Não foi quando Moisés tirou o povo do Egito e o povo foi adorar a estátua? Não. Bezerro de ouro? Não. É no Novo Testamento, pastor? Onde Jesus vai lá no Novo Testamento ou não? Continue, irmã, quero lhe ouvir. Diga. Eu estou dizendo se refere ao Novo Testamento, quando Jesus manda aí dar frutos, né? É isso ou não? Não, ainda não. Ainda não. Não estão conseguindo se lembrar? A entrada do povo em Canaã. Não. Teve um fato muito parecido na Bíblia. Parecido demais. Bem parecido, mas vocês não estão conseguindo se lembrar. Ia dar 75 pontinhos para você sair animado hoje daqui. Ai, Jesus, eu acredito que vocês não conseguem se lembrar desse fato. Ele é muito parecido demais. Com a situação. Ló? Não. Vocês não estão conseguindo se lembrar. Que pena. Dou-lhe uma. E eu sei que agora vocês vão se lembrar quando eu falar. Dou-lhe duas. 1, 3. Jesus disse claríssimo: e ser-me-eis testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. A igreja de Jerusalém fez isso imediatamente? Não.
Ela ficou quietinha em Jerusalém. E quando ela decidiu sair, quando Deus permite o apedrejamento de Estevão e o começo da perseguição sobre a igreja sai. Atos 7 em diante. Lembraram-se agora? Atos 7. A Angelina quis pegar uma fatia do bolo, mas desculpa, Angelina. Está desconectada um pouquinho. Anotaram aí? Anotem. Esse é um fato semelhante. Porque Jesus deu uma ordem. Qual é essa ordem? Que eles tinham que sair. Judéia, Samaria e confins da terra. A igreja de Jerusalém obedeceu essa ordem? Não. Não obedeceu. Ela ficou ali quietinha por vários anos. E qual foi a forma que Deus usou, então, para espalhar a igreja? Mandar perseguição. Começando quando? Com o apedrejamento de Estevão, Atos 7. Aí você veja lá o que aconteceu. A igreja não teve outro jeito, a igreja teve que sair fora. A igreja teve que evangelizar a Judéia, Samaria e, por fim, até os confins da terra. Esse fato é parecido com a Torre de Babel, que Deus deu a ordem para eles encherem, multiplicarem e frutificarem toda a terra. Algo parecido foi com a igreja. Jesus deu a ordem, saiam, evangelizem, preguem o meu evangelho, mas não. A igreja de Jerusalém decidiu ficar ali quietinho por quase 8, 9 anos. Mas aí Deus permite o apedrejamento de Estevão e, consequentemente, né, eles tinham que sair e não teve outro jeito, outra saída. Vamos rapidinho entrar aqui nos patriarcas e depois eu quero corrigir o terceiro bloco de exercícios, correto? Temos ainda o terceiro bloco, sim ou não? Temos ainda o terceiro bloco para ser corrigido. Desculpe. Os patriarcas. Durante a primeira parte do segundo milênio a.C., os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão imigrou o Vale dos Rios Tigre e Eufrates para a Palestina, e Jacó e seus filhos se estabeleceram no Egito no final da era patriarcal. A área entre o Nilo e os rios Tigre e Eufrates é conhecida como crescente fértil. E como se chamava a área dos dois rios, Tigre e Eufrates? Rápido, vamos lá. Quem pode áudio me dizer? A área... Mesopotâmia. Mesopotâmia. De novo, a Angelina engasgou no meio do caminho. Ó, Angelina, vou te dar um fortificante, né? Irmão Leandro leva 50 pontinhos, né? Mesopotâmia. Irmão Leandro foi mais rápido do que a irmã Angelina. Eu sei que a irmã Angelina é mais jovem, mas não sei se ela tomou café hoje ou almoçou, mas está um pouquinho mais devagar. Mesopotâmia. Então, já estamos na página 22. Naquela época, as grandes pirâmides já haviam sido construídas no Egito. Na Mesopotâmia, tá aí, ó, havia vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Mercadores em caravanas de camelos e jumentos cruzavam com frequência a Palestina para negociar nos dois maiores centros culturais do mundo antigo. O período patriarcal está relatado em Gênesis do capítulo 12 ao 50. Podemos resumi-lo da seguinte maneira. É importante notarmos que Abraão não é apresentado como homem justo, nem é considerado diferente do mundo. Então, outra passagem deixa claro que a família de Abraão não adorava Javé. Então, o Senhor realmente apareceu a Abraão do nada. Vocês vão ouvir, preste atenção, até nas redes sociais, né? Como hoje eu recebi um e-mail de um aluno, de uma pessoa muito conhecida, né, no mundo evangélico, pregando sobre as diferenças, ensinando, né, as diferenças de quem eram judeus, israelitas e hebreus. E vocês podem acreditar ou não, essa pessoa muito conhecida no meio evangélico, repito, por respeito a ela, não vou mencionar o seu nome, porque a ideia aqui não é denegrir a imagem de absolutamente ninguém, mas me deixou muito impressionado a convicção que essa pessoa teve em fazer uma afirmação que não está na Bíblia. E qual é a declaração que ele fez? Que Abraão foi hebreu. Alô, vocês estão me ouvindo? Abraão foi hebreu. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que Abraão foi hebreu.
Abraão veio da onde? De que cidade nasceu Abraão? Alguém se lembra? Ur, Ur. E Ur estava em que região? Daquele mundo antigo? Mesopotâmia. Não, um pouquinho mais abaixo. Nínive, Não, um pouquinho abaixo. caldeus. Caldeia. 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 Então, o mapinha está aqui, ó, do lado da Mas o do página 20. caldeus faz parte da Mesopotâmia, não faz não? O extremo da Mesopotâmia, o extremo, mas a região Caldeia. Caldeia, a região da Mesopotâmia chamada. A Mesopotâmia era dividida em várias regiões, dentre elas, que é o extremo, né, que é o comecinho, né, na verdade é o deságue dos dois rios, que na verdade é a Caldeia. Então anote aí, Abraão nunca foi hebreu. Para ele ter sido hebreu, ele teria que ter nascido em Canaã. Ele teria que ter nascido em Canaã, na área de Damasco, na área de Hazor, na área de Arã, Pad Arã, teria que ter nascido ali dentro daquela região de Canaã, mas ele não era hebreu, certo? Então ele era caldeu. Então vamos lá entrar sobre Abraão. A narrativa de Abraão encontra-se em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 12, 18. Aproximadamente 2000 antes de Cristo. Esta data é um pouco polêmica. Pela história secular, o mais apropriado seria 3.500. Eu deixei 2.000 Pastor, porque a maioria dos livros de história trabalha com esta data. Mas o mais correto seria 3.500 antes de Cristo. Sim, irmão Melton. hebreu é quem nasceu em Canaã. Judeu é quem nasceu em Judá. Judá ou Judéia. Ou Judá Judéia. ou Judéia, né? E Porque Judá Israel é o todo o conjunto de toda a território, nação. é todo o território, exato, é todo o território. Temos que entender as mudanças de nome de acordo com o tempo, né? E a Bíblia nos ensina a identificar o tempo da narrativa. Aí, segundo o tempo da narrativa, você vai dizer, esse foi hebreu. De acordo com o tempo da narrativa que lemos na Escritura, vamos dizer, este foi judeu. Ou, de acordo com o tempo, este foi israelita. Então, aqueles que são da tribo de Naftali ou de Dan não pode ser considerado judeu. Não, israelita. 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 Hoje, o termo judeu se tornou mais genérico. Então, judeu hoje, não no plano bíblico, entenda bem isso aqui, tá bom? Existe a terminologia judeu no termo bíblico e no termo secular. No termo ou no âmbito secular, é todo descendente de israelita. Então, quem nasce em Israel hoje não é judeu, é israelita ou israelense. Agora, os descendentes de israelitas são os que nascem fora das fronteiras do Estado de Israel. Eu sou um deles. Há milhões espalhados no mundo, todos descendentes de israelitas. Estes, no plano secular, hoje, são chamados de judeus, mas no plano bíblico, entenda isso, no plano bíblico, judeu é todo aquele que nasce em Judá ou na província romana da Judéia, ok? Isso faz um pouquinho de confusão, porque nós temos que separar o plano bíblico do plano secular, mas a maioria das pessoas, a maioria do povo, né, generaliza, e aí cria-se esta sincera confusão. Como é que o senhor sabe que o senhor é judeu? Como? Descendência. Eu conheci meu bisavô, que foi rabino. Ele foi rabino em Israel, Espanha e Brasil durante 64 anos. Meu bisavô fundou na Espanha 44 sinagogas, em Israel fundou 7. E no Brasil, as 2 sinagogas que tem em Olinda, Pernambuco, foram fundação do meu bisavô. O nome do meu bisavô se chamava Shemuel Yehuda Itzhak Meshena. E eu seria o herdeiro, e eu seria o rabino herdeiro do rabinato dele. Mas Jesus decidiu me chamar para o evangelho. Eu nasci no judaísmo.
Eu nasci em berço judaico, não nasci em berço católico, nunca provei do mundo. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu recebi a descendência direta, entendeu? Eu nasci no Rio de Janeiro, num lar judeu, bem fechado, bem hermético, entende? Passou para o meu avô, meu pai e a mim. Meu filho é considerado quinta geração, então ele já não é judeu. Que o judeu é até quarta geração, quarta, na linhagem direta. Então, meu filho é a quinta geração. Tem sangue, mas aos olhos dos judeus religiosos, dos judeus ortodoxos, ele não é considerado judeu, não é, porque ele é a quinta geração, eu sou a quarta. Então, parou em mim. Mas ele tem o sangue israelita. Sim. Mudando um pouco o assunto, desculpa aí, que veio algo na minha mente que perguntar ao senhor. Sim, Já por que favor. judeu é considerado judeu, que nasceu na região da Judéia, ou Judá, o povo do Egito, quando chegou na Terra Prometida, que eles invadiu as terras, Jerusalém já existia. Sim, essa é uma outra interessante história. Por que eles manteram esse nome e por que eles, tipo assim, abandonou Judá, no caso? Isso é muito interessante. Vamos rapidamente, porque isso faz parte, né, da temática da nossa próxima aula. Mas já vou adiantar. A cidade de Jerusalém é uma das mais antigas do mundo. É a terceira mais antiga do mundo. A mais antiga é Jericó, que tem 9.000 anos de existência. Jerusalém tem 6.200 anos. É a terceira. Temos Berseba como a segunda mais antiga do mundo. Então, Jericó, Berseba e Jerusalém. Lá nos tempos bem remotos, antes de Abraão, esta cidade se chamava Shalem, ou Salém. Tanto que fala de Melquisedeque, rei de Salém. Então, essa cidade se chamava Shalem ou Salém. Passado o tempo da conquista de Canaã, no tempo de Josué, lembra-se que estamos colocando Abraão em 3.000 a.C. Então, 3.000 a.C., esta cidade se chamava Salém. Mas o que é que acontece? Quase 1.500 anos lá na frente, isso em torno de 1440 a.C., Salém muda de nome. Ela ganha o nome de Jebus. No tempo de Davi, 500 anos depois, quase, ela muda de nome de novo para Jerusalém, ou Jerusalém, Casa de Paz. Então, Jerusalém ganha 3 nomes ao longo da história. O mais antigo, Salém ou Shalém. Depois, Jebus, a Bíblia fala de Jebus, isso lá no livro de Josué, bem interessante. E depois, o nome Jerusalém, que ganha o nome oficial no tempo de Davi. Mas antes de Davi, um pouco depois do livro dos Juízes, o irmão vai observar que dentro do livro dos Juízes, aliás, no tempo da conquista de Josué, aparece o nome Jerusalém pela primeira vez, tá? Então, a partir dali, porque antes de Josué conquistar, praticamente uns 30 anos antes de Josué chegar, o nome mantinha-se, Jebus. Depois, porque as cidades de Canaã eram cidades-reino. Então, ao longo dos 30 anos antes de Josué chegar, passa-se a transição do nome Jebus para Jerusalém, e chega-se até os dias de hoje. Já Judá é uma das tribos que estava dentro, claro, a cidade de Jerusalém. Depois, no tempo do Império Romano, essa região sul de Israel, que envolvia a tribo de Judá, cuja principal cidade era Jerusalém, ganha o nome de Judéia. E essa Judéia, ela é uma província romana. Judéia, Samaria, Galiléia. Então, Israel era dividido em províncias romanas, né, para facilitar a administração dos próprios romanos. Né? Isso é interessante, isso aí é temática de geografia bíblica, a matéria ainda pela qual alguns de vocês já passaram, mas outros ainda haverão de passar. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui em Abraão. Na próxima aula eu quero trabalhar um pouquinho mais falando sobre Abraão, quero até falar de coisas que vocês leem na Bíblia, mas não entendem muito sobre Abraão. Então, nós vamos falar na próxima aula, que vai ser a última, no dia 11 de julho,
Para os Pastor, irmãos, sim. no médio a gente estuda mais geografia bíblica? Hein? No médio a gente estuda mais geografia bíblica? Não, não, lamentavelmente não voltaremos, não voltaremos. Eu gostaria muito de voltar com esta matéria. Posso até fazer uma remodificação. Eu estou pensando, né, alguns alunos estão me sugerindo eu remodificar a grade, até posso fazer até no máximo uma alteração de 5 matérias, não mais do que isso. Eu já tive um curso no passado, uma outra igreja, quando eu era, no caso, administrador de uma escola teológica, uma outra igreja na área de Boston, que os alunos me pediram e eu, no médio, eu coloquei Geografia Bíblica 2. É um conteúdo... Geografia é um conteúdo gigante, igual a escatologia, gigante. Não dá para você, assim, esgotar em um curso de teologia. Mas vamos ver, de repente, eu até posso... Eu tenho já uma apostila, já tenho uma matéria todinha pronta, eu posso pegar uma matéria do curso médio e simplesmente fazer a substituição, né? Inclusive, no ano que vem, tudo correr bem, eu vou mudar algumas coisas na grade do básico, na grade do médio e na grade do bacharel para fazê-lo melhor produtivos. Perfeito? Vamos então corrigir o bloco 3 para a gente finalizar. Para os irmãos que chegaram atrasados, só para vocês saberem, né? Porque os irmãos Ramalho não puderam estar antes. Próxima aula é feriado de 4 de julho. E normalmente no 4 de julho, não importa o dia da semana, né? Entre segunda e quinta, que são os dias das nossas aulas online, nós observamos esse feriado. Então não fazemos nenhuma atividade de aula, tá? Então anotem aí. Próxima terça-feira, por ser 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos, então não teremos aula. Então faremos o skip, vamos pular para o dia 11, aí no dia 11 sim faremos o fechamento desta matéria de síntese do Antigo Testamento com a nossa provinha, e nesse meio tempo vou estar liberando as notas atrasadas das demais matérias, que eu preciso de tempo, e o que ultimamente eu não estou tendo muito tempo, mas como esse final de semana eu estou tranquilo, não vou ter nenhum compromisso em nenhum lugar, e pelo fato que também na próxima terça não teremos aula, então terei bastante, ou digamos, terei o suficiente tempo para colocar várias coisas atrasadas em dia. Outra coisa importante que eu quero lembrar, alguns dos irmãos ainda, lembre-se que hoje é o dia 27, por creio que muita correria, esquecimento, até mesmo condições, não fizeram o pagamento deste mês de julho, entendeu? É só um lembrete. Se você fizer no sábado, dia 1º, não se esqueça de colocar a multinha de $10, tá? Por cada participante. Mas se você puder fazer até o dia 30, tá de bom tamanho, sem nenhuma multa, tá bom? Só para lembrar que, de repente, na correria da vida, alguns esquecem. Ih, pastor, esqueci. Como aconteceu no mês passado com 2 alunos que se esqueceram e pelo esquecimento, ficou difícil isentar a multinha deles. Tá bom? Só um lembrete. Vamos lá, então. Bloco 3. Bloco 3. Bloco 3. Página 3. Bloco 3. Importante. O livro do profeta Isaías acentua de modo especial a doutrina de Deus, sua onipotência, sua onisciência, seu amor redentor. Certo ou errado? Certo. Ai, que susto, eu pensei que alguém se perdeu ou o som foi cortado. Certo, X. Número 2. Isaías foi provavelmente martirizado pelo rei Manassés, brutal e depravado filho de Ezequias, isso por volta do ano 680 a.C., certo ou errado? Certo. Tá. Ou o som está chegando demorado, ou eu estou tendo a impressão que a imagem está congelando. Sim, certo. Vamos lá. 3. O prolongado ministério de Jeremias estendeu-se de 625 a.C. até poucos anos depois que Judá deixasse de ser um estado em 586 a.C. Essa é fácil demais. Certo ou errado? Errado. Certo. Certíssimo.
X. A Angelina está dando os seus tiros, né? A Angelina é bem interessante, ela fica quieta, mas na hora de ela tira com força. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, X, certo. 4. O primeiro lamento de Jeremias descreve o desastre em maiores minúcias e ressalta que a destruição da cidade é juízo divino sobre o pecado. Certo ou errado? Certo. Errado, porque Jeremias não descreve minúcias. A destruição de Jerusalém. É Ezequiel que faz. Opa! Então, 4, errado. 5. O livro de Ezequiel relata a atividade de um profeta durante o exílio de Israel na Síria. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é em Judá, aliás, em Babilônia, não na Síria, em Babilônia. Então, 4 e 5, errado. 6. Os primeiros capítulos de Daniel narram certas experiências dos jovens judeus que fazem parte dos primeiros cativos judeus na Babilônia. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, X. 7. Os 4 reinos de Daniel, de acordo com a profecia. O 5º reino espera seu cumprimento por ocasião da segunda vinda de Cristo. Certo ou errado? Certo, porque o 5º reino é do anticristo. X, correto. 8. O livro de Oséias apresenta-nos a intensa rogativa de um gigante espiritual profundamente consagrado à tarefa de salvar a nação pecadora. Certo ou errado? Errado. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. X, é só você ler os 14 capítulos do livro do profeta Oséias. 9. O ministério de Joel teve menor êxito do que o de muitos outros profetas, pois a falta do perdão de Deus fez que o povo endurecesse o coração. Certo ou errado? Olha a dúvida no ar, olha a dúvida no ar. Rapaz, pararam aqui? Errado, pastor. Errado! O ministério de Joel teve um grande êxito, sobretudo na exposição do perdão de Deus sobre a nação de Israel. É só você ler os 3 capítulos do livro do profeta Joel. 10. Sob o respeitável manto de prosperidade material, Amós põe a descoberto a massa putrefata do formalismo religioso e a corrupção espiritual. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo, certíssimos 3 capítulos do livro do profeta Amós deixa isso com uma clareza cristalina. O número 10X, correto. 11. Obadias resume o significado da relação de Edom e Israel na história da salvação e, ao fazê-lo, revela o aspecto dia do Senhor e do reino de Deus. Certo ou errado? De novo, a dúvida no ar, meu Deus. Errado, pastor. Certíssimo. E Obadias é um livro pequenininho, gente. Eu não acredito que vocês não tiveram tempo em ler Obadias. Você lê Obadias em menos de 5 minutos. Em 7 minutos você lê Obadias e detecta perfeitamente a questão de Edom e Israel. 11X, correto? 12. O coração magnânimo de Deus que perdoa os pagãos arrependidos estabelece nítido contraste com o espírito estreito e intolerante de Jonas. Certo ou errado? Essa é fácil demais, Certo. meu Deus. Certo! Jonas queria mais é que os ninivitas se arrebentassem, mas Deus está lhe provando o amor dele, a misericórdia e o perdão. 12, correto, certo, X. 13, os 3 primeiros capítulos de Miqueias declaram os juízos de Deus contra Edom e Moabe e o desastre iminente que está à espera dessas nações. Certo ou errado? Certo ou errado? Outro silêncio no céu, 30 minutos de silêncio no céu.
Errado, errado. Não está falando de Miqueias, não, de jeito nenhum. Está falando de outro livro da Bíblia, Sofonias. Oh, está falando de Sofonias, Sofonias que fala sobre isso. 14, o estilo literário, perdão, de Naum é a tempo poético e profético, harmonizando a vívida linguagem metafórica com o estilo rude e direto da declaração profética. Quem leu Naum vai saber responder esta pergunta. Certo ou errado? Se você não leu Naum, esquece. Errado. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Admira-me vocês que não estão lendo livros curtinhos dos profetas menores, livros curtos que dá para você, assim, detectar em questão. Pastor, mas não é 5 livros poéticos? Não, preste atenção. O estilo, preste atenção na declaração aqui. O estilo literário de Naum é a um tempo profético e poético. É um dos poucos livros do Antigo Testamento que tem a combinação profético e poético. Definitivamente, os poéticos são 5, eles são 100% poéticos. Porém, Naum tem uma mistura. É um dos poucos, só tem 2 no Antigo Testamento que tem essa mistura de poético com profético. Já os 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, estes são 100% poéticos. Correto, Angelina? Mas está esquecendo que há 2 livros no Antigo Testamento dos profetas menores que tem esta mescla, essa mistura, essa combinação bem diferente. 15. Abacuque reafirma sua confiança no Deus da sua salvação por meio de uma das mais emocionantes confissões que encontramos na Bíblia. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, esse é o outro livro que tem uma mistura de profecia com poesia, Abacuque. Então, Naum e Abacuque são os 2 únicos livros do Antigo Testamento que misturam poesia e profecia. 16. Sofonias procura inspirar em seus ouvintes o temor do dia do Senhor e lhes roga que se arrependam. Certo ou errado? Chutar, pastor, errado. Certíssimo. Sofonias conclama de ponta a ponta ao arrependimento. Certo, X. 17. Ageu termina sua mensagem confirmando a escolha divina do governador Neemias e apontando o seu significado messiânico. Certo ou errado? Errado. Errado, não tem nada a ver com Neemias sendo ele o símbolo do Messias Jesus. 17, errado, ó. 18, Zacarias, profeta contemporâneo de Ageu, consagrou-se este a tarefa de promover a obra do templo. Certo ou errado? Errado. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Vai com cuidado, irmão Elton. Leia Zacarias e Ageu, que o irmão vai se dar conta que eles estão conectados, estão muito ligados, né? Os 2 livros, Zacarias e Ageu. A gente não leva em consideração isso, mas é interessante ler os 2. Correto, 18x, correto. 19. Zacarias poderia muito bem ter vivido até presenciar as importantes vitórias alcançadas pela Grécia sobre os persas nos anos 490 a 480 a.C. Certo ou errado? Errado. Correto. Isso é história, fundo bíblico de história. Zacarias. Quando a gente estuda o plano de fundo histórico, descobrimos isso. 20. Isso aqui ninguém pode errar essa aqui. Se você errar essa, acho que eu vou tirar ponto. Malaquias anuncia a vinda do dia do Senhor. Seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os iníquos. Certo ou errado? Vamos lá. Aleluia. O negócio está estranho por causa de vocês, gente. Que é isso? Olha, nós temos que fazer aqui uma gincana de leitura do Antigo Testamento, né? Por isso que o povo não gosta realmente do Antigo Testamento. Uma rápida recapitulação, rápida, para terminar, que já são 10h05. 1, 2 e 3, certas. 1,
2 e 3, certas, X. 4 e 5, erradas, O. 4 e 5, erradas, O. 6, 7 e 8, certas, X. 6, 7 e 8, certas, X. 9, errada, O. 10, 11 e 12, corretas, X. 10, 11 e 12, X, corretas. 13, errado, O. 14, 15 e 16, corretas, X. 17, errada, O. 18, 19 e 20, corretas, X. Tudo conferido? Tudo conferido? Maravilha, irmão Elton tá cansado hoje. Muita gente parece cara de sexta, né? Tem terça-feira que tem cara de sexta. O povo tá moído. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pela participação. Obrigado, irmã Flávia. Irmão Gil, que foi lá, com certeza, eu vi ele saindo carinhosamente com aquelas crianças abençoadas. Tive a alegria de conhecer essas crianças, né? Gente, se você quer abastecer com eletricidade as suas energias perdidas, fique meia hora na casa do irmão Gil e da irmã Rubiane. Aí você coloca uma tomada elétrica e abastece da energia daquelas crianças que, olha, irmã Rubiane, parabéns, a senhora é uma heroína. Se seus filhos têm uma energia maravilhosa. Eu saí daí com uma inveja, não é inveja santa, não existe, mas querendo ter bateria daquelas crianças. Meu Deus, aí o irmão Gil já foi carinhosamente fazer as crianças repousarem, que elas renovam as baterias. Obrigado, irmã Rubiane, pelo esforço com o seu esposo. Irmã Ronilca, obrigado. Irmão Leandro, irmão Elton, família Ramalho, chegaram um pouquinho atrasados, eu sei que é verão, trabalha-se muito no verão, mas obrigado pelo esforço de vocês, pela gentileza. Irmã Ilana, que hoje não pôde aparecer, está aí, irmã Ilana, está na telinha pequena hoje. Gente, obrigado também vocês que já fizeram os pagamentos. Deus recompense o esforço de cada um de vocês. Continue orando por nós, orem por mim. Consegui chegar até o fim essa aula, mas eu estou bastante atacado, estou falando pelo nariz, estou agora com um pouquinho de febre, mas estejam orando por mim, porque é aquela coisa, né? Já pegou na minha esposa está bem congestionada. Na fila só falta meu filho agora ficar resfriado. Mas é assim mesmo, ar-condicionado, entra, sai, calor, frio, é bem complicado. Vamos pedir deixa eu ver aqui, nosso irmão Elton nos despedir com uma palavra de oração. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Lembre-se, próxima terça, feriado de 4 de julho, não temos, saltamos para o dia 11, tá? Com a finalização desta matéria e, consequentemente, no dia 18, com a nova matéria, iniciamos síntese do Novo Testamento e na próxima matéria, aliás, no dia 11, que vai ser o fim desta matéria, teremos o fim e por volta de 9h30, 9h40 já partimos para a nossa provinha de síntese do Antigo Testamento. Irmão Elton, em oração agora, agradecendo pela aula. No meio do caminho, qualquer um de vocês que precisarem se comunicar comigo, com uma dúvida, uma pergunta, comunique-se me chamando ou via WhatsApp. Estou à disposição de cada um de vocês, tá bom? Irmão Elton, Deus abençoe a todos. Irmão Elton, com a palavra de oração. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma noite, o Senhor ter nos concedido na tua presença, aprendendo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue iluminando nossa mente, nosso coração, a vida do pastor Prestes, dando ele esse regozijo, ó Deus, para nos ensinar e coloca nessa alegria no nosso coração para aprender, Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o final da semana de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Abençoe também a vida do pastor Prestes, que se encontra enfermo neste momento. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, com a cura divina sobre a vida dele, que ele possa sentir momentos melhores a partir dessa oração, porque cremos no poder do teu nome, no poder da tua palavra, que assim diz que nós oraríamos e os enfermos seriam curados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também pedimos a Deus a tua mão poderosa em nossas vidas, nos guardando de todo o mal, e nos dê ânimo
e ânimo para concluir esse estudo da Escola Bíblica Berea, e que nós possamos prosseguir aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Glória a Nós Deus. pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótima noite, ótima semana. Vejo vocês dia 11, no final da matéria Síntese do Antigo Testamento, com a provinha. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens de cada um de vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor. Deus os abençoe rico e poderosamente em nome de Jesus. Obrigado.